Pronto, galera, vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, vocês podem me interromper em qualquer momento aqui pedindo explicação caso houver dúvida, tá? Ó, é o seguinte. Então na aula passada a gente viu o esquema, né? Fez até os exercícios, viu o esquema de cardinalidade, né? Bem tranquilo de compreender, lembrando que você faz a pergunta de acordo com o verbo para outra entidade. Então, ementa possui quantas disciplinas no máximo, né? Sempre pensando no máximo. Uma ementa sempre é para uma disciplina, então vai o 1 para o lado de lá. A mesma coisa, a disciplina tem quantas ementas? Sempre no máximo uma disciplina, então vem 1 para cá. Da mesma forma, quando tiver mais de uma situação, tem o N, que é para indicar muitos como máximo. Tá? Então essa relação aqui eu acho que ficou claro na aula passada. Esse tipo de situação aqui, a partir de agora, a gente vai sempre empregar nos diagramas que a gente for desenvolver, tá? Sempre, sempre. Então vai ser comum ter que analisar o grau de cardinalidade, tá bom? Então seguindo, né, a gente fez exercício, postei para vocês lá a solução. Galera, eu demorei um pouquinho para postar porque eu tava resolvendo umas outras coisas, tá? Então vocês podem ficar tranquilo que eu sempre posto. Quando eu falo que vou postar, eu posto. Não preciso ficar preocupado não, que eu sempre vou postar o conteúdo, tá? Às vezes demora um pouquinho porque eu vou resolver alguma outra coisa. Bom, mas vamos lá. Grau dos relacionamentos, tá? Então agora aqui a gente tem que entender como se dá o relacionamento entre as entidades, beleza? Então aqui, ó, grau dos relacionamentos. Um relacionamento pode envolver duas ou mais entidades. Então sempre pode ter mais que duas. Normalmente entre duas, mas pode haver, né, situações onde aparece mais de uma. Mais de duas. 3, 4, 5. Um pouco mais raro em relacionamento entre entidades, mas pode ocorrer. O grau do relacionamento é o número de entidades envolvidas, tá? Então isso tem a ver com o que é o grau do relacionamento. Então a gente já vai entender qual que é essa relação. Desta forma pode-se categorizar o tipo dos relacionamentos são 3 tipos na verdade. O autorrelacionamento, certo? Os relacionamentos binários e os relacionamentos ternários. Vamos entender um pouco melhor o que é cada um desses relacionamentos aqui, né? Começando pelo autorrelacionamento, é quando eu tenho uma situação onde uma instância ou conjunto de instâncias se relaciona de uma mesma entidade, pode se relacionar com outra instância da mesma entidade. Então veja só, aluno monitora aluno. Uma situação dessa daqui, né, no caso, por exemplo, o representante de sala, ele é um aluno que pode monitorar o próprio aluno, que o outro conjunto de aluno. Nessa situação, eu tenho o que eu chamo de autorrelacionamento. Da forma como eu indico, é exatamente essa daqui. Quantos alunos podem monitorar quantos alunos? Olha a cardinalidade aqui. Neste caso, muitos alunos monitoram muitos alunos. Se eu tivesse o caso de um representante monitorando uma turma de alunos, eu teria 1 para N. Ou 1 para N. Não importa onde você colocar, a pessoa entende que a relação é de 1 para N. Um aluno monitorando vários alunos. Autorrelacionamento, tá? É um pouco raro de aparecer, mas ele existe. Por exemplo, coordenação. Um professor coordena outros professores. Então eu teria que coordenar 1 para N. E professor aqui. Tá? Então a esse tipo de situação eu chamo de autorrelacionamento. É bem tranquilo de compreender, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só me interromper aí que a gente tira a dúvida. Seguindo, o binário é o que a gente vem trabalhando até agora nos exemplos, tá? Não tem muito segredo. Ele ocorre entre duas entidades. Então tá aqui, ó, não tem a cardinalidade, mas tá aqui, ó. Cliente compra produto, tá? Curso inscreve candidato. Mesmo tendo ou não cardinalidade, isso daqui é um relacionamento binário, ocorre entre duas entidades, tá? Que é o que a gente já está
acostumado a ver. Agora vejam só, temos ainda o unário, né, que envolve 3 ou mais entidades. Não é muito comum ter 3 ou 4, tá? Muito mais que isso é difícil. E normalmente não existe um verbo para esse tipo de situação. A gente só indica que existe a relação e coloca o inicial de cada entidade aqui no meio. Sempre que obrigatoriamente para cada relacionamento for utilizados 2 entidades se relacionando com uma terceira. Então fica dessa forma. Eu tenho fornecedor que fornece, está relacionado com projeto que está relacionado com peça que está relacionado ao fornecedor. Então fica desse jeito. Bom, estava aqui tomando uma água, por isso silêncio. Esse daqui talvez seja o mais chatinho de compreender, tá? Porque tem os esquemas das cardinalidades que a gente vai fazer exemplo a fim de vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Antes de ir para os exemplos, deixa eu vir para a dica aqui, ó. Imagine essa situação, ó. É uma situação comum que a gente se encontra no dia a dia, né? Para determinar as cardinalidades, por exemplo, aluno, professor e disciplina, execute os seguintes passos. Aqui está o passo a passo de como eu vou determinar uma cardinalidade. Você pensa assim, ó. Eu tenho um professor que leciona para alunos e que é dono de uma disciplina ou que está responsável por uma disciplina e o aluno está relacionado a essa disciplina. Quer dizer que eu tenho 3 entidades relacionadas em um mesmo relacionamento. Aí você pode se perguntar, professor, como fica a cardinalidade? Porque para quem que eu vou perguntar? Eu pergunto para o aluno, eu pergunto para a disciplina, eu pergunto do aluno para o lado do professor, da disciplina para o lado de aluno, como fica isso? Então a primeira coisa que você faz é seguir esses passos aqui, ó. Você escolhe uma entidade, seja ela qualquer. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o aluno. E pergunte para cada aluno quantos pares de professores e disciplinas eu tenho. Então, se eu voltar aqui, ó, peguei aluno. Um aluno tem quantos professores e quantas disciplinas? Vários. Então, nesse caso, eu vou ter o N para aluno nessa relação. Então, é exatamente o que ele está mostrando aqui, ó. Coloque a resposta na entidade aluno, no caso N. Isto é, o professor leciona uma disciplina, pode ter vários alunos. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que você vai colocar o N aqui, ó. Porque aí você fala professor e disciplina, um professor ou vários e vinculados a uma ou várias disciplinas tem vários alunos. Então você põe o N aqui. Você isola uma, então pergunta para o conjunto que sobrou. Um aluno pode ter quantos professores e quantas disciplinas? Vários. E aí coloca um N aqui. E se você analisar o inverso, você tem vários professores que lecionam para o aluno e várias disciplinas que são lecionadas para um aluno. Voltando aqui então aos passos, né? O terceiro passo aqui, ó, escolhendo a entidade professor. Então você pergunta para cada professor quantos pares de aluno-disciplina ele tem. Então como é que vai ficar aqui, né? Vamos fazer aqui a análise aqui, né? Voltando aqui então, professor-disciplina. Aliás, qual foi a isolamento aqui do segundo? Escolhendo a entidade professor, né? Então você olha aqui um professor, ele tem quantas disciplinas e quantos alunos? Bom, o professor, ele pode ter várias disciplinas e vários alunos. Porém, galera, se for o professor, em um caso específico, ele só for dono de uma única disciplina, eu vou ter 1 para N, né? No caso 1 aqui, ou seja, eu tenho vários alunos com várias disciplinas, mas vinculados somente a um professor. No caso aqui, ó, ele está falando, ó, escolhendo a entidade professor, pergunta-se para cada professor quantos pares de aluno e disciplina ele tem. Coloque na entidade professor. Nesse caso aqui, no exemplo, ele colocou 1. Isto é, o aluno não pode ter
uma certa disciplina mais do que um professor. Em uma certa disciplina mais do que o professor. Ou seja, de fato, né? Por exemplo, na disciplina de banco de dados, por mais que sejam vários alunos, e por mais que eu dê mais de uma disciplina, só existe um professor que dá aula dessa disciplina. Eu sou o único professor que dou aula de banco. Então, para isso, ele põe o 1 aqui. Opa, que eu passei. Coloco o 1 aqui desse lado. Então, tenho N e 1. O último passo, eu vou isolar aqui a disciplina e perguntar para cada disciplina quantos pares de alunos e professor eu tenho. No caso, é N. Isso é, o professor pode dar a um certo aluno mais de uma disciplina. De fato, eu mesmo dou mais de uma disciplina para vocês. Então, se eu isolar aqui, ó, quantos alunos e professores eu posso ter, né, como alvo em uma disciplina? Então, eu tenho vários alunos e vários professores. N aqui, 1 aqui ficaria, nesse caso. Bom, pensando nisso, vamos verificar aqui o exemplo, alguns exercícios que eu quero mostrar para vocês, sendo que esses exercícios aqui, eles já são mais complexos, tá? Do que os que a gente vem desenvolvendo. Vocês podem ver, ó, que o tamanho dos enunciados, né? Então aqui envolve um pouco de interpretação também. Deixa eu só continuar aqui para me lembrar o que vem depois na aula. Represente o problema. Ah, tá. Beleza. Então aqui é o seguinte, ó. Entendam o seguinte, eu vou fazer esses dois com vocês. Esses dois exercícios aqui, tá? Vai ter essas situações que eu já mostrei para vocês. E aí depois esses exercícios A, B, C, D e E é para vocês desenvolverem, de acordo com os dois que eu fiz aqui de exemplo. Certo? Alguma dúvida até aqui, galera? Por favor, me perguntem aí se tiver alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Microsoft I/O e vamos fazer aqui, né, os exercícios. Olha só. Então eu vou fazer esses dois exemplos aqui com vocês. Primeira coisa que vocês têm que pensar quando pegar um enunciado maior, como esse daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, é o seguinte: interpretar primeiro, entender o que o exercício quer. O grande problema de fazer diagramas certos ou errados é a interpretação, normalmente. Já dá uma primeira lida no exercício pensando no que são as entidades, tá? Esquece o resto. Procura encontrar o que é entidade. Como eu encontro uma entidade, professor? Normalmente é o substantivo relacionado por meio de um verbo com outro substantivo. Então, se eu ler aqui, ó, um médico trata pacientes. Opa, então existe uma ação aqui, ó. Um médico trata pacientes. Então eu tenho uma entidade médico, uma entidade pacientes. Legal, tranquilo. Vamos continuar lendo aqui. Do médico deseja-se saber CRM, nome e suas especialidades. Tá, de boa. Por enquanto, isso daqui são características que o exercício pede sobre o médico. De um paciente, no qual a necessidade de sabermos seu nome, endereço e idade. Então, aqui também é atributo do paciente, nome, endereço e idade. É tratado por vários médicos. Então tá falando aqui, ó, que um paciente pode ser tratado por vários médicos. Ainda tá falando sobre a relação entre médico e paciente. De boa, tranquilo. Um paciente realiza vários tipos de exame. Então aqui, ó, já apareceu outra entidade. Ó, ele realiza o quê? Exames. Então, peraí. Então apareceu uma entidade exame. Então, beleza. Um tipo de exame no qual a necessidade de armazenar um número, uma data e uma descrição é feito por vários pacientes.
Se eu for analisar somente as entidades que tem nesse enunciado, eu vou ter médico, paciente e exame, certo? Então vamos primeiro separar elas e colocar aqui. Então eu vou lá, vou deixar aqui a tela grande, vou dar um zoom aqui para a gente poder ter uma apresentação mais satisfatória, né? Ó, então eu tenho médico, ó, paciente, então vou pôr médico, paciente, e vamos colocar ainda aqui o outro, né? Que é o exame, certo? Médico, paciente e exame. Bom, agora que eu sei as três entidades, vamos estudar aqui o restante do exercício. Eu vou dar uma segunda lida, levantei as entidades, agora vamos ver quais são as informações que eu tenho dessas entidades. A primeira dela é que um médico trata pacientes. Então, ó, já tem uma relação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer então é vir para cá, tratar, trata. Vou pôr assim, trata paciente. Pronto. Então já vou estabelecer essa relação, ó, vou vir aqui, vou trazer para cá, vou vir aqui, aí vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para ficar melhor. Beleza. Tá feito. Um médico trata pacientes. Vamos continuar lendo aqui. O médico deseja saber CRM, nome e especialidade. Ó, tá dando atributos desse médico. Eu vou deixar os atributos para o fim. O paciente, no qual a necessidade de saber nome, endereço e idade, é tratado por vários médicos. Então, um médico trata paciente, e aqui fala que o paciente ele pode ser tratado por vários médicos. Então eu vou ter, já está falando da minha relação aqui, ó. Um médico trata vários pacientes. Então, N pacientes. E o paciente ele pode ser tratado por vários médicos. Aliás, deixa eu ler aqui certinho porque eu acho que eu me confundi. Um médico trata de pacientes, 1 para N, vários pacientes. Do médico deseja saber nome especializado, o paciente no qual a necessidade de saber nome é tratado por vários médicos, N para N. Trata de vários pacientes, o paciente tem relação com vários médicos. Perfeito. Aí você vem aqui, ó. Um paciente realiza vários tipos de exame. Opa, realiza. Então o paciente faz o exame. Então vou colocar aqui, trazer aqui o nosso atributo de relação e vou colocar realiza. Realiza. Tá feito. Né? Deixa eu escrever certo aqui. Realiza. Aí agora eu coloco a minha reta. Aqui. E por fim aqui. Conectou. Beleza. Vamos analisar agora a cardinalidade entre eles. Então eu vou lá. Um paciente realiza vários tipos de exame. Vários. Então é N exames. Um tipo de exame no qual a necessidade de armazenar é feito por vários pacientes. Então eu tenho N para N também. Um paciente realiza vários exames e um exame é feito por vários pacientes. Então N para N. Então vou copiar, colocar aqui a relação. Um paciente realiza vários exames e o exame é realizado por vários pacientes. Certo?
N para N. Para finalizar o exercício, eu vou vir aqui e extrair os atributos das entidades. Então, do médico, desejo saber CRM, nome e especialidades. Professor. Oi. Não é um paciente que realiza exames? Vamos lá, vamos voltar aqui ali, ó. Um paciente realiza vários tipos de exame. Um paciente pode realizar vários exames. Então, um paciente realiza N exames. Continuando lendo. Um tipo de exame no qual a necessidade de armazenar seu número, data e descrição é feito por vários pacientes. Então, um exame, N pacientes. Entendeu? Ou não? Ainda não, calma aí. Calma lá, então. Vamos fazer diferente aqui. Deixa eu dividir a tela para o enunciado ficar junto. Ó. Vamos lá. Ó. Vou isolar só essa parte aqui, tá? Que aí depois eu volto a tela do jeito que tá. Ó, lendo, essa última parte tá aqui, ó. Um paciente realiza vários exames. Então a pergunta vai de paciente para exames, concorda? Então, ó, sim. Vendo essa sentença e perguntando aqui, ó. O paciente realiza quantos exames? Olhando aqui, ó, um paciente pode realizar vários exames. O N veio para cá. Concorda? Correto. Aí eu concordo. Beleza. Aí vem aqui, ó. Aí um tipo de exame no qual a necessidade de armazenar número, data e descrição. Isso seria os atributos. Aí são os atributos. É. Mas daí eu falo no começo da oração. Fala um único paciente. Calma. Aí fala aqui, ó, que esse exame, né, no qual se deseja armazenar tudo isso, é feito por vários pacientes. Então, um exame é feito por quantos pacientes? Entendi. N, entendeu? Eu concordo. Se não tivesse essa última frase aqui, ó, que eu grifei, concordo contigo, seria um aqui. Entendi. Entendeu? Mas essa frase aqui tá falando que esse mesmo exame aqui, ó, tem vários pacientes que pode fazer ele. Você entendeu a jogada? Foi onde eu disse que essa ideia de interpretação ela tem que ser muito bem trabalhada. Tem que prestar bastante atenção nos detalhes. Tá? Mais alguém? Ficou claro? Ficou, galera? Vocês estão... Professor, seria também para um paciente. Oi? Então seria vários médicos também para os pacientes. Ó, paciente trata vários pacientes. Um médico trata vários pacientes. Então, um para N. Vem N para cá. Beleza, vamos continuar lendo aqui. De um médico deseja saber nome e suas especialidades. Um paciente no qual a necessidade de saber nome tal é tratado por vários médicos, é verdade. Aqui é N também. Perfeito. Tá certinho. É isso mesmo. Você entendeu? Sempre prestando atenção. Obrigado por ter prestado atenção nisso. Realmente tinha me passado em branco. Agora... Você tinha posto N no... E eu troquei, né? Ó, agora o que vocês têm que entender é o seguinte. Uma coisa que eu quero comentar antes de pôr aqui os atributos. Vai ter situações onde não vai ficar explícito essa relação. Por exemplo, aqui está bem definido, né? Um médico trata vários pacientes, aí você sabe que o N vem para cá. Aí aqui fala, ó, um médico, por sua vez, um paciente por sua vez é tratado por vários médicos, aí você sabe que o N vem para cá. Em casos onde o exercício não traga isso, fica a seu critério, tá? Aí vai do seu bom senso, você vai analisar e vai modelar. Aqui é um estudo do banco, então se ficar em aberto, você modela da maneira como você achar que é mais interessante, ok? Então tem que desenvolver esse feeling, tá? E aí você pode perguntar, professor, mas por que não ficou igual aqui, ó? São verbos diferentes, ó. Tratar e realizar exames são coisas diferentes. Então eles não... E outro médico não tem relação direta com o exame, somente o paciente. Então eu lendo esse enunciado aqui, ó, eu tenho exatamente isso, certo? Fica claro, ó, que o médico ele trata do paciente
mas quem realiza os exames é o paciente, o médico não tem nada a ver. Sendo assim, então, essa relação ela tem que ficar aqui. Agora, se por exemplo, de alguma maneira, no enunciado falasse que o médico trata dos pacientes, o paciente faz um exame que é conduzido por um médico, aí você colocaria aqui. Entenderam a jogada? Tem que ficar bastante esperto com isso, tá? Se não tem mais dúvida, eu vou finalizar aqui o exercício, beleza? Nesses exercícios você não pode ir lendo e fazendo. Você tem que ler inteirinho e depois começar a fazer. Senão você faz errado. Eu sugiro que realmente leia várias vezes. Vocês perceberam que mesmo eu li 3 vezes o exercício aqui com vocês. E mesmo assim eu deixei passar aqui o 1 para N. Eu li aquela palavra paciente, eu já pensei, não, mas porra, é né? Mas o que sim, o primeiro impacto é esse. E aí o que ele comentou aqui, eu não sei qual aluno que comentou. Se você for lendo e fazendo sem interpretar, você realmente coloca 1 para N, porque é isso, entendeu? É a primeira coisa que você leu. Então eu sugiro o quê? Lê sempre, várias vezes, sempre procurando isolar situações. De que forma? Vou ler a primeira vez procurando as entidades. Foi exatamente o que eu fiz, né? Vocês viram, tem médico, tem paciente, tem exame. Li uma vez. Você já começa a entender o exercício. Aí, agora eu vou ler para descobrir como é que funciona a relação. Então trata, realiza, já sei que existe esse relacionamento. Li outra vez. Agora eu vou ler para ver como é que é as cardinalidades. Lê uma terceira vez. Descobri aqui as cardinalidades. Na terceira vez que você lê, você já está entendendo bem o que o exercício está querendo. Você lê Os atributos pode interpretar por último, por exemplo. Ou você interpreta por último, ou se você quiser, como o atributo é uma coisa que é fácil de distinguir, você pode, na hora que tirar a entidade, já adicionar o atributo. Por exemplo, você descobriu o que é médico, aí fala aqui, deseja-se CRM, nome e especialidades. Então já vou pôr aqui também os atributos. Você pode. Eu não gosto, eu gosto de ter a tela mais limpa, né? Aqui no caso aqui, do exercício, fica uma tela mais limpa, porque na minha visão, pro meu gosto, eu consigo organizar melhor minhas ideias. E aí eu deixo o atributo por último, porque costuma sujar mais, né, a tela quando você põe atributo. Mas aí é meu gosto, tá? Mas quanto mais vezes você lê o exercício, melhor vai ser seu entendimento sobre o exercício também. Pode falar. Pra quem tá fazendo assim, e tem também, recomendo 2 monitores, sabe? Um pro exercício e um pro, pra... Igual aí no caso você falou que suja muita tela aí quando tá no... Concordo. No tempo. Concordo contigo. Se tiver a possibilidade de 2 monitores, ou ver o exercício no celular e fazer no computador, ou ver no computador o exercício e tá com o caderno, né? Alguma situação onde você tenha 2 meios, você tira menos a atenção, né, do exercício. Então, de fato, isso daí ajuda bastante. Concordo mesmo. Eu sei que nem todo mundo tem 2 monitor, né? Tem gente que tem até problemas com computador e tudo mais, mas quem puder vai ajudar. Não que seja impossível fazer com um monitor só ou somente no caderno com o enunciado do exercício, pelo contrário, dá também para fazer. Só que exige um grau maior de atenção, né? Oi? É mais no caso da praticidade, né? Sim, rende muito mais se tiver 2 monitores. Ou mesmo ver o enunciado num celular e fazer num monitor só, né? Ajuda. Do que você, que nem eu aqui, eu tenho 2 monitores. Mas se eu for espelhar a imagem dos 2 monitores, vai ficar minúsculo para vocês verem. Então, você viu o trabalho que é, né? Eu ficar trafegando entre o enunciado e a resolução do exercício, né? Você acaba de fato perdendo a atenção, sim. Mas não é nada que impede a gente de trabalhar, né?
Agora, galera, vou adicionar aqui então as entidades, os atributos o das professor, entidades. uma Oi, dúvida. pode falar. Entra lá no exercício. Sim. Tá aqui. Consegue ver bem? Aqui no começo, um médico trata de pacientes. Tá. Perfeito. E se fosse vários médicos, trata de paciente. Aí seria N para N, certo? A princípio, Aí depois- isolando somente essa sentença seria. Mas tá, Aí continua. depois, quando você continua lendo, Uhum. e tá lá, é tratado por um médico, aí você muda e coloca só um. Sim. Porque ele aqui, ó, ele tá falando, ó, um médico trata de pacientes. Por pacientes estar no plural, você compreende que o médico trata de vários, a princípio, né? Se você isolar só isso, a ideia é que você tenha de um médico com vários pacientes e acabou o exercício, né? Se acabasse aqui. Aí na hora que ele fala aqui que o médico, ele trata de vários, um paciente é tratado por vários médicos, ele está afirmando que existe uma outra realidade também, que é quando você pergunta o inverso. O paciente é tratado por N médicos, então tem a cardinalidade desse lado que ele está indicando. Se fosse o contrário, igual você está comentando, vários médicos tratam de vários pacientes. Seria entender o quê? Que eu tenho um conjunto de médicos que pode tratar de mais de um paciente. Beleza. Só que se aqui no fim viesse aqui e falasse, porém um paciente pode ser tratado apenas por um médico, você ia ter vários pacientes vários médicos que podem se relacionar com um paciente, porém o paciente só vai se relacionar com um médico. Entendeu? É importante seguir. É meio estranho. Só um segundo. É meio estranho porque se você pensar logicamente, fica esquisito, né? Porque se o paciente trata de o médico trata de vários pacientes, como é que o paciente vai ser tratado por um médico só? Porém, se o exercício pedir isso, siga a risca, porque essa cardinalidade, ela vai, na hora de montar o banco físico, ela vai dizer para onde as chaves primárias e secundárias vão. Chaves primárias e estrangeiras. E aí é que tá, se você modelar errado, contradizer o que o enunciado falou, na hora de montar o banco fica errado. Porque a ideia foi montada errada, entendeu? Então, por mais estranho que pareça, siga o enunciado, certo? Pode perguntar, Leandro. Tá. Vamos então supor, para deixar bem claro mesmo, ó, que vamos separar em duas realidades, como você está falando, duas cenas. Uhum. Um médico trata de pacientes, o médico deseja saber um paciente no qual há necessidade de saber seu nome e endereço por vários médicos, tá? Uhum. A segunda realidade, a segunda cena, sempre vai sobrepor a primeira, ou nem todo caso? Perceba que são... como é que eu vou usar o termo para você compreender? Ó? Eu vou usar o termo realidade, mas vê se vai ficar claro. A primeira realidade do exercício é que eu tenho um médico tratando vários pacientes. Essa é a primeira realidade que ele fala. A ótica que eu vou enxergar esse relacionamento é perguntando do médico pro paciente, concorda? Então, pensando somente nesse relacionamento aqui, ó, nessa sentença, como esse nome aqui está no plural, eu teria vários pacientes. Então, eu teria N aqui e um aqui, concorda? Um médico trata de vários pacientes. Satisfiz essa sentença, concorda? Se eu estivesse iniciando o exercício, eu não ia colocar esse N aqui. Eu ia perguntar, ó, o médico trata de quantos pacientes? E olhar aqui no exercício, N pacientes, então N para cá. O médico tem relação de tratamento com vários pacientes. Acabou. Se eu continuasse lendo aqui o exercício e, por exemplo, não tivesse isso daqui, vamos supor que por algum motivo essa parte aqui não tem, eu iria colocar o 1 aqui e pronto, um médico trata vários pacientes, acabou. Porque daí, no caso desse exemplo, você está fazendo a pergunta, o paciente é tratado por quantos médicos? Exatamente. Entendeu? Aí eu tenho uma outra realidade, que é a do paciente para o médico. Você entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo que o lance da interpretação aqui tem que ser muito bem analisado, né? Você tem que analisar muito bem o exercício, porque senão você vai errar.
Entendeu? E por que eu já pego um exemplo assim, já de cara, né? Justamente para levantar esses questionamentos mesmo, porque na verdade o estudo de banco de dados, ele além de você compreender como faz os diagramas, que não é difícil, né? As regras para montar os diagramas são fáceis. Eu falo os símbolos que usa, como usa. O difícil mesmo é você interpretar esses detalhes. Quando eu vou usar isso, quando eu vou usar aquilo, de que forma eu vou fazer isso. As situações diferentes, né? Então, se eu tivesse aqui uma solução aqui, onde eu só tivesse essa afirmação e nada que dissesse ao contrário, como por exemplo aqui, ficaria 1 para N. Como eu continuei lendo, estabeleci a relação de médico para paciente e depois o exercício descreve a relação de paciente com médico, aí por isso que vem o N para cá. Entendeu? Sempre formular a pergunta, né? Porque eu acho que é o mais correto. Pessoa, né? É o mais correto. É o mais correto. A mesma coisa ficou de paciente para exame, né? Foi a mesma situação. O cliente, por exemplo, não vai chegar na pessoa e vai falar, ó, dá que nem esse exemplo bonitinho assim, já vai falar, ó, eu tenho, supondo, uma clínica, tem os exames, tem um grupo de médico, vai falar mais ou menos assim, né? O cara vai ter que se virar para interpretar, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E, ó, para você começar a desenvolver um banco de dados para um sistema, pegando uma pessoa, uma pessoa não, né? Um cenário onde você não consegue ter muitas informações, você vai formular muitas vezes, muitas situações diferentes até chegar no modelo ótimo. Você vai ter que conseguir abstrair certinho o que serão os atributos, o que serão as entidades, depois quais são os atributos. Aí, para estabelecer a relação entre eles, vai muita pesquisa, muita conversa com quem quer o sistema, dá muito trabalho. E muitas vezes a pessoa com quem você está conversando, ela não entende de informática como a gente entende para se expressar. E aí vai mais jogo de cintura ainda, porque você tem que conseguir, às vezes, ler na entrelinha, né? O que o cara quer dizer. Então dá um pouquinho de trabalho. Professor, uma última pergunta. Pode falar. Na sua opinião, para quem está começando, para quem tá, não para quem já está no mercado há bastante tempo, é mais viável trabalhar direto com o diagrama ou fazer, por exemplo, eu vou escrever, fazer um esqueminha igual fez exercício aqui primeiro, aí sim eu vou fazer o diagrama. Daí eu vou olhar tudo que a pessoa falou e vou jogar pro diagrama. O que normalmente se faz? Você segue aqueles 3 modelos que na primeira aula eu falei para vocês. Modelo narrativo, modelo gráfico e modelo físico. O narrativo é esse cara aqui, ó. Então você vai lá entrevistar o seu cliente, você não vai guardar na sua cabeça tudo que ele faz. A forma mais rápida é você criar um modelo narrativo. Então você começaria por aqui, respondendo a sua pergunta, tá? Normalmente é isso, você vai anotar as informações no geral. Depois você modela o banco. Até porque na hora que você está fazendo isso daqui com o cliente, começa a surgir as perguntas. Por exemplo, então o médico trata de muitos pacientes? Trata. E para você que trabalha aqui, o que você precisa saber do médico em termos de informação? Nome, CRM, nem sei se é CRM que fala para médico, acho que especialidade. O que você precisa saber do médico, que você anota aí do médico? Aí você começa aqui montar um esboço de como vai ficar o seu banco. Na hora que você tem uma quantidade satisfatória de informação que está semelhante ao exercício, aí você vem para modelagem. Só que entenda que esse processo aqui na prática, ele acaba ocorrendo várias vezes. Porque pode ser que cada entrevista que você faça, vamos supor que você vai lá entrevistar o seu cliente, você está extraindo requisitos do sistema, se chama requisitos isso, né? O que vai ser necessário o sistema ter. Imagina que cada vez que você for lá, vamos supor que durante o processo de elaboração, né, do sistema, ou melhor, da engenharia do sistema antes de fazer o sistema, você tenha que conversar 5 vezes com o seu cliente. Pode ser que nas 5 vezes ele dê informações diferentes e você tenha que alterar isso daqui 5 vezes. Entendeu?
Então é um processo demorado, na verdade, tá? Como normalmente se faz? Extrai as informações aqui, modelo descritivo, até porque é mais rápido em uma conversa para você ir anotando. Aí na hora que você tiver mais tempo no ambiente de desenvolvimento, você cria a modelagem, porque é esse diagrama aqui que você vai mandar para a pessoa responsável por montar o banco de dados, se você não for o responsável. Entendeu? O que o analista faz? Se você for seguir a risca, o analista ele colhe informações, define os diagramas e manda para o desenvolvedor. O desenvolvedor que faz a parte dele. Pelo menos em grandes empresas funciona assim, tá? Em pequenas empresas você tem situações onde o mesmo cara que é o analista ele é o desenvolvedor, tá? Mas mesmo assim tem que existir uma ordem, né, para fazer. Não sei se ficou clara a resposta. Ficou assim. Primeiro é o narrativo, depois faço o esboço, aí depois o gráfico. Depois o físico, né? É, exatamente. Isso. Mais alguma dúvida, galera? Não? Então vamos lá. Eu vou agora jogar aqui os atributos. Então eu vou ter aqui CRM, né? Então vamos lá, CRM. Deixa eu colocar menorzinho aqui. CRM, grifado, porque ele vai ser minha chave primária, esse cara aqui. Deixa eu... Pronto. Aí agora aqui, voltando aqui, ele fala que além da CRM tem nome e especialidades. Percebam que chamar atenção para especialidades. O que vocês me falam desse atributo aí? O que vocês acham? Tá no plural, né? O que vai ser? Multivalorado? Perfeito, um multivalorado. Então, especialidades é um multivalorado. To back. Pronto. Especialidades. Galera, é isso aí. Tá no plural, mesmo que seja atributo, multivalorado. Agora aqui eu vou juntar. Esse cara com esse. Dá um Ctrl Czinho aqui, ó. Ô, gente. Bom, vou puxar outra linha que é mais fácil do que eu ficar batendo cabeça aqui para dar Ctrl C. Liga aqui. E por fim liga aqui. Pronto. Agora vamos lá, vamos ver do paciente o que ele fala. Ele vem aqui, o paciente a necessidade de saber nome, endereço e idade. Opa, então vamos vir aqui, né? Nome. Vou copiar esse cara. Pôr pra cá. Endereço, né? Vou copiar também. Editar aqui. Não vou pôr acento não. Vou deixar sem. E idade, né? Acho que era. Idade. Nome, endereço e idade. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Perceba que aqui não tem a chave primária. Se não tem a chave primária, eu crio ela. Então vou pôr aqui para o paciente vou chamar o RG dele de entidade. Pronto. Como se fosse o RG fosse a chave primária. Supondo, né? Fazer a ligação aqui dos atributos. A gente finalizar bonitinho. Esse cara tem alguma coisa errada com essa relação. Pera aí. Deixa eu ficar economizando espaço não. Fazer as coisas com mais... Pronto. Agora aqui, ó, mesma coisa, né? Vamos só ligar aqui esses caras. Ligo isso daqui no RG. Se vocês quiserem, depois eu mando a solução para vocês.
Aí ligo esse cara aqui. Ligo esse cara aqui. E por fim, ligo esse cara aqui. Pronto. E por último do exame, né? Vamos lá, vamos olhar aqui o exame. O exame vai ter um número, uma data e uma descrição. Então, o número vai ser a chave primária, né? Já vou pegar ele como sendo o código, número, chave primária. Todos têm que ter uma chave primária? Todos, é obrigatório. Quando você for montar o banco de dados físico, se na hora de você montar o banco lá dentro do Postgre, ou em qualquer, como é que se diz? Qualquer outro SGBD, né? Se você deixar sem chave primária, ele já vai perguntar, ele já vai falar que está errado e que você deve definir a chave primária. Eles geralmente não definem automaticamente? Então, Não. não sei se hoje tem algum que está definindo automaticamente. Como eu tenho mais contato com o Postgre não, ele te avisa que está sem a chave primária e ele até cria a tabela sem. Mas qual o problema? Se você alimenta ele sem a chave primária, na hora de você estabelecer algumas relações entre as tabelas, ele acusa erro, entendeu? E ele te faz você definir a chave primária. Então você acaba não escapando. Agora, se tem algum outro banco que está fazendo isso, eu não sei te dizer. Estou meio por fora. Pode ser que sim. Pode ter banco que já define. Pronto, ó, exercício completo. Ó, que da hora. Tá feito. Percebe Professor, o tempo que a gente levou para fazer um exercício. Sim. Então, tá saindo um boato aí que talvez semestre que vem vai ser Oracle pra nós, será que... Cara, eu realmente não vou mentir não. Ouvi o Guilherme me falando alguma coisa sobre isso. Ele disse que parece tentando uma parceria, tá? Tá ainda nas negociações. Como eu sou professor de banco, ele estava conversando comigo se que haveria essa possibilidade, né? E realmente pode ser que sim. Se der certo a parceria, vai mudar para Oracle. Aí a gente vai usar o Oracle nas aulas. Entendi. E na tua opinião é melhor? O que eu, no meu modo de ver, no meu modo de ver, quanto mais tecnologia vocês conhecerem e sair da faculdade conhecendo, é melhor. Mas para rendibilidade é os bancos que as grandes empresas usam, né? Você vai pegar aí uma Coca-Cola da vida, o banco é feito em Oracle. Você vai pegar um banco, sei lá, um Banco do Brasil, o banco é em Oracle. Então, um banco bem consolidado, né? Fora que o banco Oracle ele tem algumas particularidades que só a Oracle tem. Então, aí a gente tendo o banco em mão, né? Porque comprar licença é muito caro. Tendo o banco em mão, fica mais fácil de estudar essas particularidades. E para o aluno entrar no mercado de trabalho, isso é melhor, né? Porque o cara tem experiência em banco Oracle. Aí é um diferencial. Eu acho muito diferencial, na verdade. Bem grande. Ele já havia comentado com vocês isso? Sim. Ele tá... Não sei. Bom, ele comentou, mas também falou que não fechou nada ainda. O que eu sei que ele comentou comigo é isso que eu passei para vocês. Que ele estava em negociação, tá tentando fechar essa parceria aí, e para mim ficar meio no jeito, porque se fechar essa parceria a gente ia trabalhar Oracle nas disciplinas. Para mim seria excelente, porque eu estou ensinando a modelagem aqui para vocês. No semestre que vem, ao invés de mexer com o Postgre, que é o que a gente já mexe, a gente já começaria fazendo Oracle, né? Então a gente iria aprender todo o processo de banco dentro do Oracle, o que seria excelente, né? O senhor já trabalhou com Oracle antes? Ou já mexi, mas numa versão bem mais antiga dele, há uns 6, 7 anos atrás. Beleza. Mas não sei o que mudou não, porque foi na época que eu estava na Unesp. Na Unesp eles tinham, pelo menos o nosso laboratório tinha licença, né?
E aí dava para mexer de boa, entendeu? Mas aí depois que eu perdi a licença e não tive mais contato, né? Que eu saí de lá do mestrado. Mas o que eu tenho para dizer do Oracle, pelo menos da experiência que eu tive, toda a parte de SQL, modelagem, funciona tranquilamente. O que ele tem de diferente é algumas regras que você consegue implementar no banco que em outros não dá. Algumas rotinas, por exemplo, uma pré-programação que você teria que fazer numa linguagem de programação, lá você consegue fazer dentro do banco. Por exemplo, eu vou excluir o paciente, eu quero excluir toda a relação de exame automaticamente. Né? Você teria talvez que programar isso dentro de uma rotina no sistema. O cara excluiu o paciente, excluir todos os exames que ele fez. Você pode fazer isso dentro do banco e livrar o sistema de fazer isso. Tem algumas situações, né? Isso daqui também que eu estou descrevendo para você, também dá para fazer em trigger, tá? Dá para você programar o banco de dados e fazer. Mas o Oracle te dá algumas ferramentas que facilita isso. Fora tomara que dê certo. a integridade Digo, do banco, né? A integridade do banco ela é diferente, né? Um banco que te inspira mais confiança, até por conta de você saber de que ele é capaz de lidar com quantidades de informação gigantesca, né? Sem vou falar crachá, né? Sem dar problema nenhum de perca de dados, nem nada disso. Ó, galera, nenhuma dúvida mais, galera? De boa? Ó, vou seguir aqui, ó, falando do segundo enunciado. O segundo enunciado, ele é uma evolução desse primeiro. Ó, de novo, ó, um médico trata pacientes. Do médico deseja saber CRM, nome e suas especialidades. Tá, beleza, até aqui tá igual. Só que aqui, ó, o médico solicita exame para vários pacientes. Opa, mudou, hein? Isso daqui já não tem aqui, ó. O paciente no qual a necessidade de sabermos seu nome, endereço e idade é tratado por vários médicos. Um paciente realiza vários tipos de exames solicitados pelos médicos. Ó, mudou um pouquinho aqui a visão, né? Um tipo de exame no qual a necessidade de saber guardar... Aí os atributos são iguais, só mudou a visão. É feito por vários pacientes a pedido dos médicos. O que você acha que vai acontecer com esse enunciado? Veja que agora, ó, eu estou relacionando os três em uma só jogada. Ó, um paciente... Ó, o médico trata o paciente, o médico deve saber especialidades, até aqui igual. Só que aqui, ó, o médico solicita exames para vários pacientes. Envolvi três entidades em um só verbo. O que então eu vou ter? Eu vou ter essa situação aqui, ó. Agora. E não mais essa. Sacaram a ideia? Então, vamos modelar aqui. Eu vou aproveitar esse daqui. Inclusive depois eu gero um PDF e mando para vocês se vocês quiserem. Eu vou aproveitar esse daqui e vou colocar até aqui em cima aqui, ó, exercício A. E vamos criar aqui o B e eu vou usar essas mesmas entidades aqui, vou copiar e colar para a gente economizar tempo para modelar o B. Então, ó, eu vou fazer o seguinte: médico com todos esses atributos, ele vai vir para baixo, né? Aqui no B, tá aqui. Então, voltando aqui, ó, agora eu vou já copiar todos as entidades, fica mais tranquilo. Que elas vão existir mesmo, então pensando por esse lado, deixa já aqui. E vou colocar aqui agora eu vou pôr aqui porque eu vou ter uma relação aqui no meio, né? Isso. E agora eu tenho essa relação que ela é uma relação
Vai ficar meio tortinho, mas acho que vai dar para vocês compreender. Aí, ficou um pouquinho melhor assim. E aqui. Professor, o que é que eu ponho aqui no meio de verbo? Não tem um verbo, lembra da regra? Eu vou pôr a primeira letra de cada um. M, P, E. Tá? Normalmente a gente faz isso. Médico, paciente e exame. O restante, se eu seguir aqui, ó, um médico trata de vários pacientes. Opa, perdão. Eu quero deixar a tela dividida que vai ficar melhor. Do médico deseja-se saber. Deixa eu pôr assim para a gente ver também aqui o enunciado. O cara aqui. Depois eu vou pegar essa entidade que ficou para trás ali em cima. Aí do médico solicita vários exames para vários pacientes. Está tudo relacionado. O paciente no qual um paciente realiza vários exames solicitados pelo médico. Está tudo relacionado também. Um tipo de exame no qual a necessidade de saber o número de data é feito por vários pacientes a pedidos do médico. Está feito também. Aqui, nesse caso, você vai seguir aquela regra que eu já mostrei para vocês. A primeira coisa que vocês fazem para definir essa cardinalidade é seguir aquela regra que eu falei para vocês. Pega um, pergunta para os outros dois. Então, ó, vejam só. O paciente, pelo que a gente leu ali no enunciado, ele realiza quantos exames a pedidos de um médico? Se eu for aqui no enunciado, ó, o médico solicita exames a vários pacientes. Um paciente no qual a necessidade é tratado por vários médicos. Um paciente realiza vários tipos de exame. Então, lendo isso daqui, o que eu tenho? O paciente pode realizar vários tipos de exame a pedido de vários médicos e ser tratado por vários médicos que pode pedir vários exames. Com isso em mente, então, eu coloco o N para cá. N. Aí eu vou voltar aqui e vou escolher um outro. O exame. O exame ele é pedido por quantos médicos e realizado por quantos pacientes? Vamos lá dar uma olhada no nosso enunciado. Aí ele está aqui, ó, um tipo de exame no qual a necessidade de guardar seu número data é feito por vários pacientes a pedido dos médicos. Então, tá tudo no plural. N também. Se falasse que um exame é feito a pedido de um médico por um paciente, ia ser um aqui. Mas lá tá vários. E aí agora isolando o médico e pedindo para os outros dois. Então um médico pode pedir quantos exames para quantos pacientes. Então aqui ó, o médico solicita exames para vários pacientes. Tudo no plural. Então N também. Tá aqui. Mas para ilustrar a diferença de quando usar um tipo de relação e outro. Ficou claro, galera? Sim ou não? Ficou. É bem... Quando você lê aqui no... Vai no de cima para dar uma olhada, professor. Vou ajeitar aqui. Só deixa eu concluir aqui. Quando você lê uma situação onde envolve um médico solicita exames para vários pacientes, envolveu 3 de uma só sentença, é essa situação aqui, ó. Agora, se você olhar, ó, aqui, ó, um médico trata pacientes, envolveu 2. Um médico deseja saber se um paciente a necessidade de saber o nome e tal, é tratado por médicos, envolveu 2, paciente e médico. Aí você tem essa daqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom, que aí fica melhor para vocês verem. Se bem que eu acho que eu não vou conseguir não, porque agora ficou estranho aqui. Vocês conseguem ver bem aí, ó? Diferença entre eles? Não teria como você já enviar por PDF? Enviou agora, galera. Fica melhor, que aí vocês conseguem ver melhor. Vou exportar para PDF, tá?
Deixa eu colocar aqui. Que página que é esse slide, professor? Já Só pra vejo saber. já pra você. Vou chamar de resolução também. Ó, esse slide está na página 38. Valeu. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, resolução. Eu vou enviar para vocês já. Deixa eu ver, 2020. Mandei aí, ó. Vê se vocês conseguem abrir, por favor. Aí, eu vou... O que eu vou falar para vocês fazerem? Ó. Com base nesses exercícios que eu falei para vocês, façam esses. O A, B, C, o D e o E. Esses daqui, eu vou abrir uma atividade agora, encerrando aqui a aula. Eu vou abrir uma atividade lá no Classroom para vocês me enviarem como atividade valendo nota, tá? É mesmo, professor, mas se eu errar, não tem problema, porque eu vou corrigir eles com vocês. O que eu quero é que vocês tentem fazer, entendeu? Se errar, e depois você compara com a correção e a gente discute e não tem problema. Se não entregar, é que eu vou deixar sem nota. Então entreguem, tá? Pode fazer no caderno, tirar foto e me mandar. Pode fazer no programa e me mandar o PDF do programa, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Só não deixe de fazer. E aí, acabando aqui a aula, eu crio a atividade lá e mando para vocês, tá? São exercícios A, B, C, D e E. 5 exercícios. Beleza? Para a próxima aula, no caso, segunda-feira, né? Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Não? Nenhuma? Então vou encerrar aqui o processo de gravação.